Cara, com que idade que tu foi campeão mundial? Por que veio primeiro? Veio o campeonato mundial ou veio o campeão paralímpico? Foi o campeonato mundial de 98, com 20 anos, né? Foi o primeiro título mundial e, aliás, eu fui com 20 anos o capitão da seleção brasileira que conquistou o primeiro título mundial. E como é que foi esse sentimento aí pra tu, cara? Pô, cara, foi uma das maiores emoções da minha vida, assim. Porque tinham falado pra você quando você era criança, você não ia ser jogador de futebol, né? Então, o sonho acabou, né? O sonho tinha acabado. E no final das contas eu acabei realizando muito mais do que eu imaginava. Mas, assim, foi uma emoção muito grande, porque a primeira convocação já foi um negócio legal, né? Você poder representar o país, o seu país, que é o país do futebol, por mais que as pessoas não conheçam, não acompanhem o futebol de 5, mas você tem aquele orgulho, né, de estar lá representando o Brasil. Quando se confirmou o Mundial, a expectativa era muito grande para ser convocado, por ser convocado. Quando vem a convocação, puta, é emoção muito grande. Na época a Espanha era favorita, porque tem lá a ONCE, Organização Nacional dos Cegos Espanhóis, que é uma das maiores entidades de cegos do mundo, né? Já foi a terceira economia da Espanha, um país que tem empresas grandes, empresas legal, importantes. Pô, e os caras apoiam projetos no mundo inteiro e tal, são gigantes até hoje. Rede de televisão, rede de hotel, um império. E a Espanha tinha lá uma seleção com toda estrutura e tal. E a gente, como eu disse para vocês aqui, a estrutura era muito complicada, a gente não tinha patrocínio, tinha que trabalhar, enfim. E aí a gente vai pro campeonato, começa o campeonato ali, eu capitão do time e tal, e a gente vai andando na competição, chega Brasil e Espanha, o Brasil ganha, vai pra final. E aí a gente... foi contra quem? Contra a Argentina. Pô, que beleza, hein? Pô, aliás, 14 anos de seleção brasileira, eu ganhei da Argentina pelo menos 25 vezes. Caraca, aí sim. Cara, representou legal mesmo. Aí sim. Então, pô, foi muito legal, porque era um clássico, né? Como acontece aí em qualquer esporte, se for jogar de bolinha de gude, Brasil e Argentina, vai ser um clássico. Mas voltando à sua pergunta, realmente foi uma emoção, uma das maiores da minha vida, viu? Quando o juiz apitou o fim do jogo e a gente era campeão do mundo, quer dizer, a gente tinha colocado o Brasil na primeira posição naquilo que a gente faz, ou seja, a gente representou, né? Naquela época eram menos, mas, sei lá, mais de 190 milhões de pessoas e colocou o Brasil no degrau mais alto do pódio ali. Então, foi assim uma realização tão grande assim que é até difícil de explicar o que eu senti na hora que a gente estava ouvindo o hino nacional e depois recebendo o troféu ali daquele campeonato. E seu pai e sua mãe, quando isso tudo aconteceu? Porque eles depois que você ficou cego, eles não acharam que ia rolar, né? Não acharam de jeito nenhum. Eles gostavam muito. Minha mãe se acostumou mal, porque em 95 eu fui campeão e artilheiro. No primeiro campeonato brasileiro, né? E cheguei em casa com uma medalha, com um troféu. E aí todo campeonato que eu ia, às vezes a gente ganhava, era campeão e tal, não era artilheiro, ou o contrário. Aí minha mãe, pô, mas cadê? Só uma. Então acostumou mal, mas ficaram muito felizes, né? Meu pai teve a oportunidade, minha mãe infelizmente não chegou no Mundial, ela não estava viva mais, ela acabou falecendo em 96, mas o meu pai acompanhou até Pequim, né? Quando eu cheguei de Pequim foi assim, muito, muito emocionante, né? Porque ele vibrava muito comigo e, aliás, meu pai foi o meu melhor amigo, né? E o seu João Conrado certamente ficou feliz, né? E acho que valeu a pena para ele, depois de tanto sacrifício que ele fez, né, para me oferecer essas condições. Acho que o mínimo que eu podia fazer também era entregar o máximo de mim para fazer tudo certo em tudo aquilo que eu me propus a fazer. O próximo campeonato mundial foi em que ano? O próximo campeonato mundial foi em 2000, em Jerez de la Frontera, na Espanha. A gente foi, a Espanha... era revanche para eles, né, na casa deles e tal. E foi também muito legal aquele campeonato, né? A gente, de novo, na semifinal contra a Espanha. O estádio lotado, o estádio de Jerez, uma cidade menor. Normalmente, nas cidades menores, a gente tem mais público, né? Porque você tem, assim, primeiro, uma facilidade maior para divulgar e, segundo, não tem tanta atração como numa cidade grande. Então... o estádio lotado lá em Jerez, Brasil e Espanha na semifinal de novo. Atrapalha o estádio lotado? Não. É legal. Não pode, assim, quando você tá num lance muito agudo de gol, se todo mundo grita ao mesmo tempo, isso é ruim. Mas normalmente as pessoas entendem, né? E aquelas vibrações, aquele quando a bola, tá na cara do gol ali, ela não atrapalha, não. Eu particularmente gostava muito quando a gente tinha público, quando a gente tinha pessoas ali torcendo, vibrando. Aqui no Brasil é mais barulhento do que nos outros lugares? Não, acho que não, acho que é a mesma coisa, né? Porque o futebol ele tem uma linguagem universal, né? É um negócio que é apaixonante, você vê
países aí que tem a característica de pessoas que são lords, aí chega no campo, se transformam, viram hooligans e... Enfim, então eu acho que é meio que assim, o esporte tem um poder absurdo. E a gente chega naquela semifinal, David, de 2-2, vai para os pênaltis, Brasil e Espanha. Caramba. E aí a gente, nos pênaltis... Porque o futebol tem uma coisa, né? Se você pegar o time que sabe ganhar e que tem a cultura da vitória, quando chega no momento decisivo ele sempre ganha. Já o time que não tem essa cultura, que não gosta de ganhar, ele chega no momento ali da decisão, por mais que ele esteja melhor, ele vai perder. É por isso que muitos times entram em fila, porque quando perde a confiança, vocês vão lembrar a Copa do Brasil, São Paulo e Cruzeiro em 2000. Como é que perde um campeonato daquele? É falta... até hoje. Então, o São Paulo entrou numa draga ali, depois... O Tassari ganhou o campeonato de 88, com a volta do Raí, que viajou a noite inteira, chegou aqui e meteu o gol ainda, nós somos campeão contra o Corinthians. Mas ali estava num momento difícil, né? Depois que o Palinha perde aquele pênalti Libertadores, ali a gente não ganha o tri. Então foi um momento bem duro. E perdeu aquele jogo, por quê? Ali tinha desaprendido a ganhar. Né? E é o que aconteceu com eles, e o contrário. Porque como a gente ganhava bastante, então tinha essa cultura da vitória. E ganhamos os pênaltis, fomos para a final contra a Argentina. 4-0 pra gente, me lembro que eu meti 2 gols naquele jogo. 2 mundial seguido em cima da Argentina, que 2 coisa maravilhosa, hein? em cima da Argentina, né? Eu lembro que teve um gol de contra-ataque, né? Que a Argentina no ataque, pressionando, o goleiro deu um bico pra frente. E eu no contra-ataque, na saída do goleiro, toquei de primeira. E foi 4-0 pra gente. Acho que foi o 4º gol esse até. 4-0 pra gente, os argentinos saíram chorando e tal. A gente fica triste, não gosta de ver ninguém chorar, mas se tratando de Argentina, até que não é tão ruim, né? Cara,